Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, iniciando mais um encontro nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o encontro número 19. Estamos no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parte 4. Vamos, então, iniciando, dando a continuidade. Estamos agora no item 19. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abrandam, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Item 20. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Pois é. Então aqui ele está falando sobre os laços de simpatia ou de antipatia, né? Vocês viram aqui nessa parte, a união e a afeição que existem entre as pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem falando-se de que alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos. Se costuma dizer que ele não é da família. Então, muitas vezes existe essa questão de relacionamentos dentro da família que são bem diferentes entre os envolvidos, né? Não há, que eu acho que você já deve ter vivenciado, aqueles espíritos com os quais os familiares nossos consanguíneos, que nos damos tão bem, temos uma afinidade, um carinho, uma vontade de estar junto. Não existe isso entre membros da mesma família? Isso é um indicativo que aquelas almas já se encontraram em outras existências. Essas almas já viveram no mesmo círculo de relacionamento e tiveram oportunidade e estão tendo a oportunidade de encarnarem juntos novamente. E da mesma forma que aquelas pessoas que simpatizamos, há também espíritos dentro do nosso círculo de convivência que nós temos dificuldade no relacionamento, onde não há esse clima de harmonia. Eu acredito que vocês devem ter agora em sua mente
Vocês devem estar lembrando de alguma pessoa do seu vínculo sanguíneo que você não tem um bom relacionamento. São pessoas que em outra encarnação o relacionamento foi encerrado com mágoa, com rancor. E agora nós estamos tendo a oportunidade de nascer novamente no mesmo círculo de relacionamento para transformarmos aquele sentimento de mágoa, de rancor, de falta de união, em laços de amor. E assim progredir. Não é a nossa busca? Evoluir? Então tudo há uma razão de ser. E Deus não permitiria que nascêssemos próximos a essas pessoas para que promovêssemos o resgate dos nossos débitos, dos nossos equívocos. Estamos tendo uma chance de mudar esse caminho. Vamos continuando aqui no segundo parágrafo. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então, meu amigo, minha amiga, Deus é tão maravilhoso que Ele coloca os bons junto com os maus. Porque os bons transmitirão bons exemplos, vão ajudar os maus a se depurar. Quando estamos diante de uma pessoa alegre, de uma pessoa positiva, a gente não se sente bem? A gente não quer estar sempre perto dela? Se alguém comenta dessa pessoa pra gente, a gente fala, nossa, mas eu me senti tão bem quando eu conversei com ela. Além disso, os bons, que já são evoluídos, em contato com aqueles com menor evolução, acaba sendo uma oportunidade de crescimento. Porque está aprendendo com ele a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. Então, nesse contato, nesse relacionamento, ambos crescem, não só o mal. Mal, eu estou sendo pejorativo aqui, mas é mais para que vocês entendam, né? Todo o desenho da explicação. Na verdade, há uma evolução mútua de todos os envolvidos. Vamos continuar. Do fato tá errado aqui. No fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e o número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais se lhes terão ligado na terra, a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Item 21. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a preexistência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a uma só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se
de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Então aqui nesse texto, ele confronta, né, as duas crenças, a reencarnacionista e a anti-reencarnacionista. O título, o texto, ele começa aqui no primeiro parágrafo: do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e o número proporcional de filhos de parentes novos. Lá, encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhes terão ligado na terra, a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Então não é o fato de você ter vivido 10 encarnações que você terá 10 pais diferentes. Você poderá ter vivenciado dessas 10 encarnações, você pode ter vivenciado 7 com os mesmos pais, ou 5, ou 4, ou 3. Ou talvez a sua mãe atual, aqui entre aspas, a sua mãe atual pode ter sido pai, pode ter sido seu pai na outra encarnação. No segundo parágrafo, o 21 fala assim: vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a uma só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Entendeu? Porque não há uma existência anterior. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Então, a doutrina anti-reencarnacionista defende que o fato de você ter nascido nessa família é obra do acaso. Porque você poderia ter nascido em qualquer outra família. Entenderam? Quem defende essa doutrina anti-reencarnacionista pensa dessa forma. Então, o fato de você estar nessa família é uma questão de sorte, ou não. Fica uma coisa meio sem muito sentido, né? Mas, enfim, são crenças. Vamos seguir. Desculpa. 22. Isso quanto ao passado. Né? Falando aqui dos anti-reencarnacionistas. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Entenderam? Para aqueles que possuem essa crença, ou eles vão para um lugar maravilhoso ou vão para aquele inferno, né, que só vão realmente aqueles que fizeram muito mal aqui entre nós.
Ficam assim imediatamente para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Entenderam nesse segundo parágrafo aqui? As pessoas que possuem essa crença, eles não têm a esperança, não visualizam, não têm essa visão de um dia pais, mães e filhos, maridos e mulheres voltarem a se ver novamente. Porque a vida é aqui. Você desencarnou, acabou, né? Agora, com a reencarnação e o progresso a que dá lugar, todos que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de total esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de família. Então, nesse terceiro parágrafo, fala justamente isso. Dentro da crença reencarnacionista, não que se você tiver uma postura, não tiver uma conduta, né, e siga realmente aquilo que Deus, que Cristo preconizou, que você não será também, não viverá a lei da causa e efeito. Claro que você viverá, mas por mais que retardam aqui o seu adiantamento e a sua felicidade, não há perca total da esperança. Por quê? Porque ajudados, amparados por aqueles que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. A esperança não acaba. Com a reencarnação, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeição. (23) Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade, com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade, com a progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Então, segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, aqui estamos falando da quarta, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Então, segundo Kardec, é a continuidade das relações dos que se amaram. Bonito, né? É a continuidade das relações dos que se amaram. E onde isso vai parar? Esse é o ponto. Sabe onde isso vai parar? É quando nós entendermos que tudo
tudo é uma grande família. Ah, aquele muçulmano, ele vai explodir, ele quer explodir tudo, é teu irmão. Ah, aquele estuprador que fez isso e aquilo, é teu irmão também. A gente tem que tentar trabalhar tudo isso em nossa mente, começar a mudar a visão que temos das coisas. Somos todos irmãos. É claro que estamos ainda engatinhando. Temos que evoluir muito, mas muito, porque vemos tanta coisa que nos entristece, tanta coisa que nos machuca. É claro que isso vai demorar, mas temos sempre que caminhar, buscando evoluir em tudo, e na nossa postura, na nossa forma de pensar. Porque isso um dia vai acontecer. Essa é a compreensão que temos que ter em relação à palavra de Jesus. Porque lá não era a prostituta que estava sendo apedrejada, era a irmã dele, era a irmã de Jesus. Não era os apedrejadores, eram irmãos dele. Jesus olha aquela cena e diz: meus irmãos jogando pedra na minha irmã. Eu tenho que amar os dois. Ele não jogou pedra de volta, ele jogou o conceito de volta. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Porque ele sabia que todos tinham pecado. É fácil? Não, não é fácil. Por isso estamos aqui. Por isso que a gente está nesse estudo, por isso que a gente está aqui buscando aprender cada vez mais. Eu estou passando esse conteúdo para vocês, mas vocês não imaginam o quanto que eu estou aprendendo também. Temos que buscar diariamente essa evolução contínua. Porque muitas vezes damos 2 passos para frente, no dia seguinte 1 passo para trás ou 2 passos para trás, não é fácil. Mas o fato de vocês estarem aqui com a gente, todos juntos, toda semana, absorvendo esse conteúdo, debatendo depois, quantos de vocês me chamam depois e comentam isso, eu agradeço esse interesse, esse envolvimento que vocês estão tendo. Isso faz com que a gente melhore, isso faz com que a gente cresça. É isso. Uma ótima semana a todos. Que a paz, a saúde principalmente, estejam na vida de todos vocês. Deus os abençoe.